Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje, em nome de Nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a rotina do mundo que vivemos, que, como eu tenho dito sempre, o mundo nosso hoje não é o do que viveu os nossos bisavós, nem os avós e nem os nossos pais. E o dos nossos filhos também não tem sido e nem vai continuar sendo o mesmo mundo que estamos vivendo. Então, e assim sucessivamente, os filhos deles, né? Mas a ciência tem se multiplicado, como disse Jesus, que a ciência se multiplicará, certo? E ai de nós se não tivesse multiplicado a ciência, né? Porque a vida estaria no atraso e estaria difícil de viver quando há essa troca de vários milhões de pessoas que saem dos seus países e se dividem em outros países da Terra. E vão se acumulando as multidões. Então, o mesmo trabalho que era feito antigamente não tem mais condições de manter a população que está dentro desse planeta em si, em todos os países. Mas a vida do passado, geralmente, a Bíblia refere que, assim como foi no princípio, também será o fim, não é isso? Então, no princípio, religiões não receberam, foram os religiosos que não receberam as doutrinas de Cristo, porque não, eles achavam desconferir, não era certa a dele, mas a deles é que era certa, e por isso o mataram. Nós estamos numa vida agora semelhante, certo? Uma vida semelhante, onde às vezes programamos sistemas de religiões que achamos ser essa adequada a transportar desse mundo para a outra vida, não é? Mas uma criatividade, às vezes nossa, porque na verdade a salvação já foi paga. Quando você paga uma dívida, você não deve, você pagou, você teve essa dívida, mas agora não terá mais, depois da sua quitação. Cristo veio e pagou a nossa dívida. Ele veio buscar os que se encontravam perdidos. E pagou um preço muito alto, mas deixando as explicações necessárias, qual a Bíblia diz que Deus fez tudo certo, mas os homens é que buscam muitas invenções. Nessa situação é que tem levado a Terra toda a chegar a essa posição. Imagine você, se tivesse todos seguindo ensinamentos de Cristo, a Terra seria uma outra situação, não é isso? Mas não. Quando passou os homens a trocar Cristo pelos ensinamentos humanos, foi que, digamos, como diz por aí, o caldo derramou, certo? Porque quando ele disse que passa a ser amigo dele, né? Sereis meus amigos se fizerdes o que eu estou mandando ou vos mando, né? Aí é amigo dele. E se não fizer, é inimigo dele. Você acha que o inimigo vai tentar salvar o outro? Se tornou inimigo, só vai ser meus amigos se fizer o que eu estou pregando, diz ele. Estou vos ensinando, mandando. Aí saíram-se fora. Passaram a obedecer palavras inventadas, moldadas, criadas,
mas as que foram determinadas por Jesus estão sendo torcidas. Então, fazendo isso, é um tapa no rosto de Jesus. Ser trocado por um homem que decreta doutrinas em cima da que Jesus deixou e obriga as pessoas a cumprirem. Jesus ficou aonde nessa história? Até a morte de Jesus ficou de graça. O apóstolo São Paulo falou que as pessoas que deixam de obedecerem os ensinamentos de Cristo, ele crucifica Jesus novamente. Bíblico. Então, aí depois reclamamos que o mundo está trocando? Não, não é o mundo. Que o mundo que eles dizem é referindo à Terra. Ele não saiu do lugar. Nem os pássaros trocaram o seu sistema. Os homens só que fizeram isso. O mundo não mudou. Quem mudou foi os homens em suas trajetórias. E o amor de muito foi se esfriando com isso. O homem foi perdendo a credibilidade uns com os outros, pondo-se de tal maneira, dificilmente podemos acreditar ou dar créditos a certas coisas que ouvimos. Porque a falsidade, a maldade, o desamor foi crescendo tanto no meio de um conturbado mundo criativo de pessoas que perdeu-se o rumo, todos. Levou quem tinha demais a querer mais ainda e levou quem quase não tem nada a acreditar nessas pessoas que eles podem fazer o bem a alguém. Às vezes, tem pessoas nesse meio que ainda fazem o bem. Eu não estou condenando, até porque eu não posso. Eu não tenho direito dado por Deus de condenar ou absolver alguém no termo espiritual, certo? E também material, porque eu não me formei para um juiz para vir aqui para julgar alguém, né? E nem tampouco a um advogado para que eu pudesse defender a causa de alguém. Porque Cristo, foi dito pelo apóstolo, para apelarmos por ele, enquanto ele é advogado. Porque um dia ele virá como juiz. A troca é absoluta. O juiz é que absolve ou que dá a sentença, certo? O advogado é aquele que entra no campo de defesa ou para condenar alguém. Mas para isso tem o respaldo dentro do jurídico, que o juiz vai bater o martelo, para sim ou para não. E é nessa situação é que esperamos o julgamento final, que Cristo passa de advogado a juiz e vai fazer a separação. Mas você não disse, vamos supor uma pergunta para mim, que já estão todos pagos as contas? E por que ele vai fazer essa separação que está escrito na Bíblia, como separa os bodes das ovelhas? Não significa que ele vai enfiar essa outra parcela num fogo permanente. Ele vai passar por um castigo ainda maior do que talvez ele tenha passado nessa trajetória que vivemos.
E aí, então, ele será lançado naquele lago de fogo, como eu já disse sempre, que Jesus disse que a pranto e ranger de dentes foi feito, não foi para os seres que Deus colocou aqui para melhorarem, foi para o diabo e os seus anjos. Aquele fogo foi feito. Não foi em si para a população total da Terra. Como o diabo não tem poder de criação, ele não tem nenhum filho. E também não tem nenhum anjo. Essas criações são todas de Deus. Então, quem é o diabo e seus anjos? O diabo com os filhos adotivos que ele adotou. Era de Deus, mas Deus mandou fazer a escolha. Eles não quiseram ficar do lado de Deus e passou para o lado mais fácil, né? Passou, Ele foi por enganações, falsos ensinamentos ou por vontade própria. Então ele tornou-se do diabo. Porque agora todos nós somos anjos modificados para poder pagar essa culpa que trouxemos, mas aí alguns que se foram adotados passou para o outro lado por alguma questão, esse fogo são para essas pessoas que vão tirar um tempo ali, determinado por Deus, até que só sai de lá, diz Jesus. Os outros que estão pregando diz que nunca mais sai dali, estão batendo de frente com Cristo, porque ele diz que sairá de lá, mas quando tiver pago o último centil, o último centavo, quer dizer, quando não estiver devendo mais nada. A justiça divina, que é perfeitamente justa, você acha que depois de você ter pago uma conta, uma dívida, colocando Deus assim, parecido, que as leis da terra são semelhantes às de Deus, diz a própria Escritura, você acha que Deus condenaria uma pessoa que pagou a ele o que devia? Aí você já está chamando, você que eu estou dizendo também tem as classificações, viu? Chamando Deus de corrupto. Falso, mentiroso. Sem palavras, você está falando isso aí. Porque você está pregando que ele vai enfiar um povo devedor dentro de uma punição a mais terrível que existe, falado pelas próprias Escrituras. Aí depois ele paga. Jesus disse que ele sai de lá. Agora falar que ele não sai é peitar Cristo. E depois de ter pago tudo, o último centavo, não deve mais, não é isso? Não deve. Mas agora, imagina você a situação que fica esse camarada que estiver, essa pessoa que estiver ensinando que não vai sair de lá, vai ficar lá eternamente. Olha a situação, bateu de frente com Cristo. Cristo disse, sai, quando acabar de pagar. Devendo, ele não entra, mas pagando, ele entra. Mas se ele continuasse devendo, que é impossível, ele já sai dali quando tiver pago tudo. Mas se continuasse devendo, Deus tinha uma nova punição para poder continuar se limpando. Aquele que é limpo, limpa-se mais ainda. E o que é sujo, vai se sujar mais ainda. Tá vendo? E a conta, olha, você vai ter que entrar novamente num outro castigo, talvez pior do que esse, porque você ainda me deve, você deve ainda. E nas minhas leis não há impunidades, disse Deus. Então, é essa situação. Aí, já houve um tempo em Babilônia, onde aquele país levava os cativos de outros países, que foi virando uma potência sobre a terra. Lá existia a lei dos medos
e dos persas. Dos medos, porque era regido a prensas de medos, porque lá errasse tinha a cova dos leões, que os comiam, jogavam vivos. Quem que não tem medo? Eu vou errar para ser jogado para os leões? Tinha bois treinados para soltar na arena e o boi matar a pessoa. Tinha vários tipos de punição que causava terror, causava medo. Essa era a lei de dominar o país, com suspenses e medos. E os persas? Os persas seriam aquelas pessoas que era regido pela lei dos medos e dos persas. Aquelas pessoas de personalidade, né? Personalidade cruéis, certo? Que agia junto com essa lei do medo como um carrasco que fazia punições. Eles levavam as pessoas sem piedade, sorrindo, se divertindo e jogavam ali dentro para os leões comer. E o cinema que hoje você pode assistir sentado assistindo um filme ou um circo, naquele tempo a diversão era a seguinte: enchia-se o palco e eles se divertiam sorrindo com a desgraça daqueles que seriam jogados ali. Eles se divertiam muito quando via alguém amarrado numa corvária de fogo e gritando até se tornar carvão. Ele se divertia vendo alguém se defendendo das garras de um leão. Ele se divertia de vendo alguém lutando com um boi pela vida. O que é diferente está ficando no nosso mundo de hoje? Hoje vivemos do medo, da prensa, dos carrascos, em outras modalidades, porque evoluíram, né? Hoje alguém acaba com a sua vida sem você nem ficar sabendo que foi ele. E naquele tempo não, as pessoas iam assistir. E era obrigado a levar os filhos para serem apedrejados naquela lei. Você sabe o que é uma mãe pegar o seu filho e o pai e falar: trouxemos para ser apedrejados? Essa situação já houve. E por quê? Era inútil o que estava acontecendo? Não, porque aquelas pessoas que mais sofriam eram as que mais deviam. Deus sempre foi Deus. Deus sempre defendeu as pessoas que procuram chegar a teus pés e o respeite. Mas está escrito: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. O peso da mão de Deus. Ele mesmo disse: eu mato, eu faço viver. Ele tem todos os poderes, só não é cruel como os homens. Ele trabalha dentro de uma lei que, se perguntar para que isso, ele explica. Ele tem explicações. E nós, às vezes, vivemos dentro de uma lei que, para poder explicar para a gente, e a gente, pelo menos, fingir que entendeu, gasta multidões de reuniões, um condena, o outro tenta livrar, e no meio dessa loucura, o entendimento deixa de existir. Porque se entendem no mundo, não estou falando de religião e nem de leis agora não, viu? Mas dentro do mundo se entendem pela quantia de dinheiro. Não estou apontando lei nisso aí não. Eu estou apontando qualquer que use isso, ele sendo da lei ou não sendo. Se mudam, passam a entender a base de dinheiro ou a base de ameaças de mortes, né?
ou com a perda do emprego, sendo demitido. Tem várias maneiras de punições que tem que chegar a um entendimento, porque senão já não dá certo quase nada aí que não vai dar certo direito, certo? Quantas pessoas eu vi achar que dentro de um serviço, de uma firma, não estava bom, pediu para ser mandado embora. Saiu. Até às vezes pegou algum dinheirinho no acerto. O dinheiro acabou e quantas vezes eu vi isso durante os meus 71 anos de idade? Quantas vezes eu vi isso? Depois eu ouvi dele mesmo falar, estou arrependido porque pedi conta naquela firma, porque até hoje não consegui um outro emprego. E dependendo do jeito que ele saiu de lá, às vezes sai com a ficha suja, né? Que vai ter que provar em algum lugar, que ele vai entrar, que ele está querendo pelo menos ter um currículo, né? Se realmente aquele empresário pode confiar nele. E foi virando isso. Você fazendo a vitamina com várias coisas gostosas, depois pôr pimenta, sal, o açúcar ao mesmo tempo, e depois eu não sei o que sabor que esse negócio vai ter. E estamos caminhando para isso. Rumo ao abismo final, onde lá não faz separação. Rico, pobre, negro, branco, lá não tem separação. Lá todos têm o mesmo valor, como acontece com a morte conhecida pelas pessoas. O caixão é o fim de todos esses corpos. Alguns mudou até o plano, passou a cremar o corpo, certo? Mas o fim de tudo vai estreitando, estreitando e chega-se ao final. Nesse final, aí agora tem uma justiça de igual modo. Uma justiça que é para todos. A nossa, infelizmente, nem sempre acontece assim, viu? E aí, então, veja bem, quando chega nesse ponto finalzinho aqui, ó, todos são iguais. Que a morte, essa chamada morte, só para você entender melhor, ela está colocando todos iguais. Foram desiguais no começo desse tronco, tipo embarque de boi, e foi se estreitando, onde um vai perdendo a diferença que tinha do outro por questões individuais. Aí chega do chamado beco sem saída, onde agora até quem não falava em Deus pede oração ao mundo inteiro. Ele teme a morte. Antes, achava que comprava tudo, pisava em tudo, sou mais inteligente do que todos, eu tenho mais coisas, eu tenho muitas fazendas, e a sua mente estava ocupada com isso. E ele não sabia, não deu conta de descobrir que a cada segundinho ele estava se aproximando no fim do túnel, onde os seus bens perderia os seus altos valores. E que ele não passaria, como diz a Bíblia, pobre na era de Laodiceia. Pobre, cego, nu e surdo. Os bens dele, e diz mais, ai de vós ricos. Claro, tem separação nesses ricos aí também, viu? Porque as vossas riquezas apodrecerão como trapos. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e escrito está que nada posso levar dele, desse mundo. Mas a cegueira, o Deus desse século, que é dinheiro, que é crescimento no termo social,
a fama, cegou, é o Deus do século, cegou o entendimento das pessoas para que não creiam na verdade. Quanto os anjos do julgamento já está dentro da terra parte deles, e os anjos que Satanás adotou e que pensam até estar certo, vão encontrar a sua turma. E aí começa o combate, certo? Que já começou. É só você prestar bem atenção que Deus te revela. Porque Deus não é um Deus de misturas de coisas que não chega a entendimento 100% perfeito. Deus age de uma maneira diferenciada, um termo onde não há mancha, não há sujeira, não há nada escondido. Essa é a parte de Deus. E quem o procurar, o achará. E então, é só procurar que você já vê esse embate. Cada dia em redes sociais está chegando monstros que às vezes não precisa ter dentes grandes e nem rabo. Monstros mesmo, parecido com os seres humanos, que você até pode se enganar com a peça. Viu? Prezado amigo, eu peço a você que deixe o like, por favor, me ajude a manter esse canal, compartilhando e se inscrevendo no canal. E eu termino aqui pedindo a Deus uma bênção sobre todos, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.